Que impacto tem o nome que nos é atribuído à nascença? Será que essa escolha pode ter alguma influência na nossa vida? O nome da nossa convidada de hoje significa aquela que está protegida pelos deuses. O Deus da música terá surgido quando foi encaminhada para o gospel e ficou quando decidiu juntar ritmos tradicionais moçambicanos com jazz, eletrónica, gospel ou soul. O Deus da paz deu-lhe a missão de fazer concertos para ajudar Moçambique, para libertar os presos políticos de Angola ou os sírios a viverem em dificuldades. Deu-lhe o dever de aceitar ser presidente da ONG ELPO. Deu-lhe o entusiasmo para fazer voluntariado com idosos. O Deus do amor deu-lhe 4 filhas, apareceu na fé cristã e o Deus da liberdade incentivou a cantar em várias línguas, a aceitar os convites para cantar no Brasil, na Bélgica ou em Espanha e para misturar a ancestralidade com o futuro. O nome dela é Selma Wamous. Bem-vinda, Selma, à dona da casa. Obrigada, Catarina Canimambo, como se diria na minha terra. E é obrigada, bem-vinda? Então, roio é bem-vinda. Canimambo é obrigada, mas neste caso és tu que me recebes, portanto se calhar tinhas de ser tu a dizer oi. Mas Canimambo, obrigada pelo convite. Olha. Fico entre a tremer e lisonjeada com o convite em estar aqui, porque acompanho o teu programa e acho que tens sempre donas, que às vezes são donos de peso e sinto-me muito honrada. E aí o tremer, é isso? O tremer vem daí? Eu acho que o tremer vem da visibilidade e da responsabilidade que eu acho que também nós temos naquilo que dizemos. Acho que as palavras têm muito poder e elas têm poder para influenciar as pessoas ou para fazê-las refletir de uma e de outra forma, e eu procuro sempre ser muito cuidadosa com aquilo que digo, não porque esteja só preocupada com a opinião das pessoas, mas porque acima de tudo nos lugares em que estou, quando sou vocal, anseio para que o que quer que eu diga possa influenciar de uma boa forma as pessoas. Mas onde é que termina esse cuidado e começa o policiamento? Porque também tens que ser livre naquilo que dizes. Sim, percebo. Até livre no erro, não é? Livre no dizer alguma coisa. Não, percebo isso que dizes. Eu acho que se calhar o que eu sinto neste momento é que às vezes vivemos numa liberdade em que dizemos tudo aquilo que nos apetece, e eu prefiro conciliar aquilo que é valioso e aquilo que é precioso e não tomar as palavras nem os lugares de fala como um lugar leviano. Eu acho que é mais a questão da responsabilidade do que do policiamento. Não tenho medo das coisas que disse na semana passada, quer dizer, a semana passada foi semana passada e se calhar podia estar com sono ou alguma coisa do género, mas gosto de ter esse cuidado, porque vejo as pessoas às vezes utilizarem os lugares de fala, e aqui nem sequer falo só de nós as duas, mas no mundo digital, no dia a dia, às vezes acho que é mais com libertinagem do que propriamente com liberdade. E quando estás a falar, estás a pensar nisso? Estás a passar em cada palavra que estás a dizer? Não, ou consegues ser... não, isso não. Normalmente nem tenho assim grande controle. Às vezes penso, que disparate, porque é que eu disse aquilo? Mas eu acho que é bom nós sentirmos responsáveis por aquilo que nós dizemos. Acho que é mesmo muito, muito, muito importante. E aqui no teu programa, acho que as palavras ainda têm mais poder, porque podem realmente mudar e influenciar uma geração. Eu acho que isso é fundamental. Que bom. Então, falamos sobre deuses. Comecei eu por escolher esta via, porque o teu nome, já devias saber, imagino eu, que o teu nome Selma significa a mulher que está protegida pelos deuses. Sabias? Sim. E também significa paz, tranquilidade, mas eu preferi ir buscar aqui esta parte, porque acho que, de facto, quem olha para a tua vida vê aqui vários deuses a proteger-te. Há um Deus também que é aquele com o qual eu terminei, que é o Deus da liberdade, que é uma palavra que para ti é muito relevante e que está relacionada com uma outra ideia que eu queria trazer aqui hoje contigo. Uma das tuas grandes referências é a Nina Simone, que tem uma frase muito emblemática que é: ser livre é sobretudo não ter medo, diz ela. Alguma coisa deste género. Portanto, eu digo-te o que é ser livre. Ser livre é não ter medo, ou a liberdade é não ter medo. Sim. Concordas? E o que é que achas que é esta ausência de medo? É o medo de quê? É o medo de ser espancada, de ser atacada? Que medo é este que ela fala?
Olha, eu sou super fã da Nina Simone e em particular de uma fase da vida dela, né? Há uma fase da vida dela que está muito ligada à luta pelos direitos cívicos, e isso transborda para as suas canções, às vezes bem incisivas e muito até mordazes, muito, não é? sim, muito mordazes, mas que ela também de alguma forma junta isso àquilo que foi o lugar de onde ela veio. Ela vem de uma escola de igreja protestante, e aquilo que ela diz, que é o ser livre é não ter medo, na realidade é uma reprodução de um versículo bíblico, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então para mim, a ausência de medo para nós sermos livres é realmente nós sermos conduzidos por amor. E quando tu és conduzida por amor, tu podes dizer as coisas mais duras, que sabes para onde é que aquilo te vai levar, não é? Quando tu és movida de compaixão pela vida das outras pessoas, no caso da Nina Simone, que era alguém que se preocupava com o lugar das pessoas negras na sociedade americana, em última instância aquilo que a motivava era a grande compaixão que ela sentia pelas pessoas negras na América, que muitas vezes não tinham espaço e lugar onde ela tinha. Eu lembro de estar a ver há um concerto que ela dá numa universidade, só com pessoas brancas, e ela começa um bocado a falar sobre esta questão de estar num lugar em que ela tem um privilégio, então ela vai utilizar esse privilégio para falar sobre questões que são um bocadinho mais mordazes e que incomodam. Então, e também não mas pode isso haver vem medo de um de lugar... falar, não é? Porque sim, ela isso vem do... de falar. Sim, Foi livre mas isso nesse vem sentido. Mas tudo isso, o medo de falar, o medo de estar num determinado lugar, até o medo da morte, tem que vir de um lugar de amor. Em que, por exemplo, eu às vezes falo sobre isto com a minha família. E tipo, bom, olha, se a mãe morresse amanhã, não fales sobre isso. Eu não tenho medo de morrer, principalmente partindo do princípio que a minha vida, sendo falha, não é? Eu não sou uma pessoa perfeita, tem sido sempre pautada por amor, por compaixão, por um sentido de dever, enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto irmã. Então eu não tenho medo, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de dizer as coisas tal como elas são. E isso faz de mim livre. Faz de mim livre não porque eu acho que tenho toda a razão, mas porque aquilo que me motiva, que é esse amor. Quando diz amor, não é só amor romântico, não, sexual, fraterno, familiar, é o amor em geral? Estou a falar de amor de Deus, estou a falar desse amor por qualquer pessoa? Um amor por qualquer pessoa, um amor realmente substanciado em algo que não é, em algo que é mais do que nós, algo que não desaparece, é algo que é um bocadinho mais como dizer isto, algo que eu acho que a palavra é mesmo algo que é divino, algo que é um bocado intocável, porque é puro e porque vem de um lugar de pureza máxima. E como é que tu relacionas essa questão do medo e da ausência de amor no mundo hoje em que tu estás, que nós estamos? Sim. Político, social. Claro que nós podemos encontrar muitas explicações teóricas e mais intelectuais para guerras, discussões políticas, etc. Mas para ti também há uma explicação, ou há uma solução, ou há uma narrativa espiritual em relação ao amor e ao medo que também pode ser aqui integrada? Nos dias de hoje é difícil esse exercício, não necessariamente porque as coisas estejam piores do que antes, mas porque nós temos muito mais acesso à informação e temos muito mais acesso àquilo que realmente está a acontecer, não só na casa do lado, como nos outros países vizinhos,
e isso aumenta o medo. Eu acho que a informação, mais do que o conhecimento, a informação, e nós hoje temos acesso a imensa informação, faz-nos ficar com muito receio, com receio de sair, o que é que pode acontecer às minhas filhas, o que é que pode acontecer com as pessoas que estão à minha volta, o que é que pode acontecer com o meu país, e então eu acho que como nós temos muita informação que passa muito pela informação digital, nos telejornais, etc., precisamos de estar mais perto uns dos outros. Precisamos de nos conhecer um bocadinho mais, precisamos trabalhar mais em comunidade. Já falei sobre isto numa outra conversa que tive contigo. Porque o estarmos com outras pessoas aumenta-nos a esperança e aumenta-nos o sentido de que nós não podemos fazer as coisas sozinhos, mas que com outras pessoas nós somos realmente capazes de encontrar um fio condutor que nos una. E esse fio condutor que nos une muitas vezes não é nem a política, nem o futebol, nem a religião, mas é um sentido quase que universal de nós querermos algo melhor para a nossa sociedade, onde o medo não reina e onde as diferenças, sejam elas inclusive religiosas ou políticas, são inferiores àquilo que é o nosso sentido humanitário. E quando nós estamos... Por isso eu acho que muitas pessoas se encontram quando fazem aquelas viagens, agora vou para a Índia sozinha, e vou sozinho, mas depois na realidade encontram outras pessoas, têm a possibilidade de conhecer pessoas que nunca conheceriam. Se calhar num dia estão em Portugal a criticar a vaga de imigrantes do Indostão e no outro dia estão a fazer um projeto solidário no Indostão e em que se apaixonam e que têm uma revelação sobre quem são. Então acho que nos falta... É a pessoa que critica ou é a pessoa que chega lá e que fica encantada? São as duas, e por isso nós precisamos de viver num dia-a-dia em que estamos sempre confrontados com o nosso conforto e com o nosso desconforto, de conhecer, de estar com outras pessoas que são diferentes de nós, mas acima de tudo de estar em comunidade. E voltando aqui um bocadinho à tua pergunta, como é que nós nos confrontamos com o medo nos dias de hoje? Eu não tenho soluções mágicas para isso, mas a forma como eu convivo diariamente para afastar esse medo é realmente aproximar-me de todas as pessoas, a querer conhecê-las, a querer passar tempo com elas. Como é que isso é na prática? É com os teus vizinhos, por exemplo? Ou é... Tudo, com um telefonema. Eu, por exemplo, nos aniversários, o mais comum, se calhar hoje em dia, é a pessoa pôr uma fotografia no Instagram ou mandar uma mensagem. Quando é que foi a última vez que telefonaste às pessoas para desejar os parabéns, para cantar os parabéns, como fazer uma surpresa e ir ter com alguém? Eu sei, Catarina, que tu trabalhas aqui e eu venho aqui e bato-te à porta, tipo, olha, sei que fazes hoje anos e trago-te um miminho. E esse cuidado para mim é algo muito importante. Eu sou uma pessoa que faço muitas coisas, no entanto continuo a tentar encontrar tempo para não só para as minhas pessoas, mas também para os projetos que eu acredito que fazem, nos quais eu posso fazer alguma diferença, mas para estar. Uma coisa, tu referiste há bocadinho na descrição, o trabalho que eu faço no Centro de Dia. É um trabalho voluntário, vou lá uma vez por semana ou duas em duas semanas, e o que eu sinto que acontece ali é que para o tempo. Tu fazes o quê com os idosos? É no Prior Velho? Faço, não é? Sim. Faço, acima de tudo, olha, dou amor, dou abraços, partilho, canto, mas assim, e acima de tudo aprendo muito com todos eu chamo os meus amigos mais crescidos. Mas esse passar de tempo com outras pessoas de uma outra geração que é um bocadinho descartada e que já estão ali porque não têm com quem estar ou não têm úteis, entre aspas, não são úteis na sociedade, para mim é super útil, e é um entregar de tempo em que, se calhar, se eu estiver rodeada de outras pessoas, eu estou mais resistente
a encontrar alguma esperança, e ali encontro sabedoria, encontro sim pessoas que estão isoladas, pessoas que estão solitárias, mas encontro experiência, encontro sabedoria, posso ser canalizadora de alegria, posso ser canalizadora de um potencial vocês não são descartáveis, se vocês ainda estão aqui é porque vocês ainda têm alguma coisa que podem fazer uns pelos outros, coisas tão pequeninas como incentivar a dar as mãos, a dar um abraço, a cantarmos. Então vais buscar muito aí também. Eu acredito muito em Deus, mas eu acredito muito nas pessoas, e eu acho que muitas das pessoas têm medo porque já não acreditam no outro, já não acreditam no potencial de mudança, já não acreditam na esperança que pode ser depositada nas outras pessoas, não confiam no outro, e o acesso que nós também temos muito à informação também aumenta isso, aumenta o nosso receio, porque obviamente estamos mais blindados e temos mais motivos para desconfiar e para não nos darmos tanto. Passas muito tempo a refletir e a fazer muitas coisas, mas profissionalmente tu és cantora, compositora, e a tua história começa com um exemplo de como a representatividade é importante, de como os símbolos são importantes, porque na escola estavas tu a estudar ainda, foi na altura em que a Sara Tavares ganhou Chuva de Estrelas, e as tuas amigas diziam-te, tens de concorrer, porque viam a Sara Tavares a ganhar e portanto viam-te a ti também como uma possibilidade de tu também chegares lá. Estes símbolos na altura, lembras-te de serem importantes, de tu veres alguém parecido contigo que pudesse também ter esse tipo de destaque e disso influenciar as outras pessoas à tua volta a empurrarem-te também para lá? Olha, eu cresci numa escola em Lisboa, em várias escolas em Lisboa, em que fui sempre a única aluna negra, e isso deu-me de alguma forma uma certa inquietude, porque fui sempre, não porque tivesse sido menosprezada, mas trouxe-me sempre alguma inquietude, porque percebi que havia sempre muitas expectativas que eu colocava em relação a mim mesma, ou de ser muito boa aluna, sempre fui muito boa aluna, ou de ser aquela pessoa que era amiga de toda a gente. Quase como uma compensação pela diferença. Sim, porque a primeira coisa que me disseram quando eu cheguei a Portugal foi: tu não tens sotaque nenhum, tu falas como uma portuguesa, e tu és uma pessoa bonita, uma pessoa educada, porque a expectativa era, se calhar, de alguém que viesse de Moçambique em 1988, fosse uma pessoa que não falasse corretamente, ou tinha 7 anos na altura, quase 7 anos. Tinha quase 7 anos. Então eu vivi sempre muito bem acolhida por toda a gente, nunca tive problemas de integração, mas percebi sempre que era diferente, porque havia sempre estes paralelismos, estas comparações das outras pessoas negras ou de cor ou pretas, tenho medo, mas de ti não, tu cheiras bem, os outros não, e havia sempre esta violência, não é? São aquelas microagressões quando a pessoa é pequena. Não entendo assim muito bem. É um elogio, mas em contraposição com uma crítica. É uma forma de racismo, não é? E era sempre, ou seja, eu sempre me senti muito acolhida nos meios onde estava, mas depois aquilo fazia-me questionar. Então, mas e se fosse a minha mãe, e se fosse o meu pai, e se fosse o meu tio, como é que seria? Mas lembro-me que na altura da Sara Tavares estar a concorrer, eu acho que eu nem sequer via essa camada, porque para mim a música, o mundo das artes era eu acho que já tinha um bocadinho essa noção, essa dimensão de que e aqui falando de pessoas negras, né? Uma pessoa negra que é famosa ou que está na televisão não é o mesmo que uma pessoa negra que está na escola ou que está nos corredores de um serviço qualquer. E portanto, para mim já havia uma espécie de endeusização de uma pessoa que já está numa tela. Uma pessoa que já está numa tela já passou muitas camadas para poder conseguir estar ali. Então, para mim era assim um bocado tipo, epá,
Gosto imenso, mas não tenho nada a ver. O que acontece com a Sara Tavares é que, para mim, mais tarde, não é? Ela depois, enquanto artista a solo, e uma artista que depois vai buscar aquilo que são as suas referências cabo-verdianas misturadas com as portuguesas e outras, inclusive norte-americanas, naquilo que era a sua musicalidade. O que acontece é que depois aí sim, para mim, ela se torna uma referência, porque é muito disruptiva, é muito inovadora num momento em que não havia mulheres com esse tipo de representatividade. Ou seja, essa noção de representatividade para mim não acontece quando eu sou muito nova, muito miúda. Via com algum distanciamento do uau, sim, que fiz, mas nem era aquela coisa tipo, finalmente uma menina negra que está na televisão, porque para mim era assim uma coisa já distanciada, era, quem está na televisão já é assim aquela pessoa que já passou por muitas coisas e que já tem esse outro lugar, e portanto para mim se calhar mais depressa me impactou. Por exemplo, eu lembro-me que havia um jornalista, se calhar o primeiro jornalista negro que eu vi na televisão, ou Alberta Marques Fernandes. Para mim teve assim, se calhar, mais esse impacto do uau, do que propriamente a Sara Tavares naquele momento. Obviamente depois na minha vida em geral ela tem esse papel, mas a Sara era uma pessoa que não se colocava nesse tipo posicionamentos. Aliás, eu lembro-me de ter, nós éramos amigas, né? E eu lembro-me perfeitamente de lhe perguntar: o que é que tu achas? Achas que devia ir a esta manifestação ou não devia ir a esta manifestação? Devia fazer um statement mais disto ou daquilo? E ela dizia-me tipo: mana, é muito mais importante ser do que parecer ser, né? E ela disse: olha, ela sendo uma mulher negra, africana também, não é? Portuguesa, africana, homossexual, nunca levantou nenhuma bandeira, cristã também, nunca levantou nenhuma bandeira em relação a nenhuma dessas coisas. No entanto, todos nós olhamos para ela com estas camadas todas, porque realmente mais importante do que sermos panfletários é no nosso dia-a-dia sermos um reflexo disso, né? E por isso ela para mim é assim uma pessoa muitíssimo, muitíssimo importante enquanto referência, né? Tipo a Nina Simone é aquela referência artística mais distanciada, mas sem dúvida que a Sara para mim é uma referência do dia-a-dia, do não fingimento, do eu não preciso de ir para a rua gritar, porque o meu dia-a-dia já fala por mim. E ela era essa pessoa dos vizinhos, da simplicidade, de dar a conhecer pessoas novas na indústria. Aqui um bocado para falar também da questão da arte, não é? Hoje em dia, se calhar, as parcerias que as pessoas fazem são coisas muito pensadas, até porque neste momento há um nível de profissionalismo também na música, que se calhar para algumas pessoas assim o exige, e eu vi sempre a Sara a emparceirar-se com pessoas que eram pura e simplesmente talentosas, ou que traziam alguma coisa de nova, sem interesses secundários, sem esse panfletismo que às vezes acontece. Isso de ser coerente contigo próprio e fiel àquilo que tu pensas e queres fazer, acho que também se aplica a ti, porque tu cantas em várias línguas, muitas moçambicanas. Aliás, Moçambique tem mais de 40 línguas. Queria-te perguntar, cantar em línguas africanas no mundo de hoje, no mercado europeu, também é um gesto político? É. Esse é um gesto completamente político e de resistência. Eu acho que tudo aquilo que nós fazemos acaba por ter um sentido sociopolítico, pelo menos. No meu caso, eu não falo fluentemente as línguas de Moçambique. Vivo cá desde os 6 anos, mas não é por isso. O meu irmão, que cresceu sempre em Moçambique, também não fala, também não domina, porque nós vimos de uma família de assimilados. E portanto... Assimilados, explica-nos. Sim, ia dizer, para quem não está familiarizado com o termo, os assimilados eram as pessoas moçambicanas, neste caso, que eu sou moçambicana, que
deixavam aquilo que era a sua cultura africana, moçambicana, para trás, para poderem ter privilégios sociais, privilégios económicos, e portanto abandonavam de alguma forma os seus rituais, as línguas locais, e portanto o meu avô era assimilado, o meu avô da parte da minha mãe era assimilado, e portanto trouxe essa matriz para dentro da família, em que os filhos, para poderem ter acesso ao ensino, acesso a determinados privilégios sociais e económicos, deixaram para trás uma boa parte daquilo que era a sua cultura moçambicana. Havia uma distinção entre aquilo que eram os assimilados e os indígenas, ou seja, quem não abdicava disso era indígena. Existia lugares onde os indígenas podiam estar e os assimilados podiam estar. Havia, estou a falar de antes do 25 de Abril, não é? E portanto a minha família essencialmente é uma família assimilada, e aquilo que eu senti enquanto música, e depois aí já enquanto música a solo, porque eu já estou na música há muito tempo, aquilo que eu queria fazer era regressar àquilo que eram as minhas origens, com toda a fusão daquilo que eu sou, enquanto pessoa portuguesa também, enquanto pessoa que vem do gospel, do jazz e do rock, etc., era fazer esse resgate daquilo que são as línguas que eu nunca pude falar. E portanto os meus amigos moçambicanos brincam comigo, dizem tipo, olha, falas xangana com sotaque tuga, e essa é a minha verdade, é uma verdade diaspórica, não é? Uma verdade de alguém que procura resgatar as suas línguas, mas que de alguma forma um pouco teimosa nesta indústria da música, tem continuamente feito este gesto de porquê que não canta mais em português? Porque eu quero cantar nas línguas de Moçambique, que têm outros fonemas, têm outros sons, têm outra riqueza, têm outra polirritmia, têm outra polifonia. Chegas a muitos públicos, não só em Portugal, mas também fora do país e pelo mundo inteiro. Sim. Por isso, pergunto-te, as pessoas gostam porque são curiosas ou também há um lado de acharem exótico? Há certamente um exotismo, mas há um exotismo também quando se ouve música do Mali ou do Senegal ou de um outro país em que a pessoa não compreende a língua. E no circuito da world music há sempre muito mais permeabilidade para ouvir outros sons, sejam eles do Japão ou da Coreia, etc. E eu movo muito nesse circuito e não só. O exótico tem uma carga negativa também? Pode ter uma carga negativa? Ou... O exótico, se tem uma carga negativa... Claro que tem, há sempre aquela... uma fetichização. Há uma fetichização daquilo que é... E vou dar um exemplo. Por exemplo, quando nós vamos tocar algumas vezes ao Brasil, e no Brasil há neste momento um movimento muito grande à volta da consciência negra, e à volta daquilo que é a africanidade e da ancestralidade, que quanto a mim nem tem nada a ver com aquilo que é ser africano. E eu digo muitas vezes aos meus amigos brasileiros que estão no Brasil que é, vocês têm a vossa cultura que é muito própria, vem sim da África, mas que depois foi criada toda uma outra identidade, seja a nível religioso, seja a nível identitário, que é muito próprio do Brasil, que muitas vezes brasileiros vão para a África e ficam um pouco perdidos porque não conseguem encontrar aquilo que acham que seria a verdadeira essência de ser africano. Isto para voltar aqui um bocadinho a essa exotização e às vezes erotização até da mulher da mulher negra, ela acontece, mas ela acontece agora de forma mais ou menos esclarecida, e o meu papel no meio disso tudo é trazer a minha verdade. Às vezes perguntam-me, aqui voltando um bocadinho ao Brasil, a Selma não se veste assim de uma forma mais sensual porque se reprime, ou porque acha que não... Sim, ou porque já me fizeram esta pergunta, não se veste de uma forma mais sensual porque se reprime, ou porque... Porquê?
no meu caso, eu mexo muito em palco. E a mensagem que eu estou a transmitir às vezes requer alguma atenção. E eu não quero que as pessoas percam a atenção daquilo que é a minha arte, daquilo que é a minha mensagem, para olharem para o meu corpo, para erotizarem o meu corpo. Mas eu não tenho nada contra alguém que se vista de uma forma mais sensual. Agora, o meu pacote é este. E essa erotização é feita de vários lados. É mesmo feita de vários lados. Posso dizer, por exemplo, que uma vez eu fui tocar ao Brasil e houve uma pessoa que me disse que achava que era muito interessante que eu, sendo uma mulher negra africana que vive na Europa, que tivesse uma banda só com pessoas brancas, porque no fundo mostrava que as pessoas negras também podiam mandar nas pessoas brancas. Que é uma coisa que pode chocar muito se for tirada completamente do contexto, mas que para aquelas pessoas que me estavam a dizer aquilo fazia sentido, porque sempre viram as pessoas negras como sendo as trabalhadoras e as submissas, e naquele caso viam-me com algum poder. E isso para mim é meio confuso, não é? É meio confuso porque as pessoas com quem eu trabalho não têm uma relação de submissão para comigo. Então há vários lados dessa exotização. Naquele caso era até um bocado a exotização de um dos meus músicos, que é o Nathaniel, que é do Porto, em que havia assim mulher tipo, uau, esse homem branco a dançar assim dessa forma, não é? Mas eu acho que a forma como eu trabalho o meu projeto é sempre de expandir aquilo que é o património cultural de Moçambique. Moçambique foi sempre um país visto como o país mais pobre, o país da guerra, o país da corrupção, etc. E o meu statement artístico, musical, mas também de cidadania, é de levar Moçambique a ser conhecido não apenas como ex-colónia, não apenas como o país da corrupção e de uma herança colonial, de mentalidade também ainda colonial e de conflitos, porque acho que estes conflitos também vêm ainda dessa mentalidade colonial, mas é de trazer à evidência aquilo que é a nossa riqueza. E a nossa riqueza vem sim nessas polifonias, nessas polirritmias, nessas capelanas, nas nossas línguas, e então eu tenho sido uma... Então, sim, eu faço sempre questão, não é? Mas num mundo da indústria musical em que às vezes é muito duro e muito violento, nós vivermos da música, eu tive que contrariar muitas das pessoas da indústria que eu já conhecia, que me diziam: porquê que não faz assim, porquê que não faz assado, agora estás a cantar assim, tens uma atitude muito rock no palco, devias ser um bocadinho mais bem comportada. Disseram-me isto pessoas da indústria, não é? E a minha resistência é ser fiel a mim mesma, é ser fiel a esse rasgar. Mas há a tentação de seguir os conselhos de quem está na indústria e supostamente percebe o que é melhor, não é? Há essa tentação. Claro, porque uma pessoa, se quer viver da música, de alguma forma tem que estar dentro de determinados parâmetros. Imagino que também possas sentir isso a nível do jornalismo, não é? Que, olha, Catarina, gostávamos que tivesses, se calhar, um jornalismo mais polido aqui ou mais polido ali, e eu faço o meu autopolimento, e o resto deixo que as coisas sigam o seu curso. E eu acho que quando nós temos essa autenticidade, acaba por ser isso que vinga, não é? Porque ninguém quer fazer igual aos outros. Se calhar às vezes queremos ter a visibilidade ou o sucesso das outras pessoas, mas no fundo não queremos ser os outros, porque isso oprime. E por falar em liberdade, não é? Isso cria o medo de nós não sermos bem-sucedidos. Às vezes pode nos levar a não sermos bem-sucedidos. E eu disse isto há pouco tempo numa entrevista, que o meu maior sucesso vem de não buscar nenhum sucesso, vem de não buscar nenhuma fórmula, vem de tão facilmente falar
falar sobre Deus como falar sobre antirracismo, tão facilmente falar sobre delicadeza e suavidade, sobre maternidade, como falar de violência doméstica, de falar sobre assédio sexual. É não ter medo de ser autêntico, porque às vezes parece que precisamos de agradar determinados setores, e isso não queremos agradar a todos e não agradamos a nós mesmos em primeiro lugar, né? E então eu procuro andar assim agarrada àquilo que é a minha essência, aquilo que é a minha verdade. Olha, e a tua essência é de facto dar voz, espaço e tempo a Moçambique, não só nas tuas canções, mas também naquela que é a tua ação cívica e pública. E um dos momentos mais importantes dessa ação foi em 2019, quando ocorreram 2 ciclones tropicais seguidos. Foi o Idai e depois foi o Kenneth, foi em março e em abril de 2019, que tu na altura ficaste muito sensibilizado com aquilo que tinha acontecido, portanto centenas de mortos, milhares de casas destruídas, milhares de escolas também bastante afetadas, muitos deslocados, portanto pessoas sem casa, e tu decidiste pôr a tua arte ao serviço da ação prática e portanto organizaste um concerto que se chamava Mão Dada a Moçambique, que foi transmitido aqui na RTP, em que reuniste mais de 100 músicos e depois foram angariados, não só com o concerto, mas com a campanha em si, quase 500 mil euros que depois foram levados a Moçambique. Depois tu foste a convite de uma ONG, da qual agora és presidente, a ONG Help, também quero falar contigo sobre isso. Foste ao terreno acompanhar a distribuição dos fundos para assegurar também que estava tudo a ser feito de acordo com o que era previsto. Como é que foi essa experiência para ti de estares lá e o que é que tu encontraste lá? Hoje ainda pensas naquilo que viste quando chegaste lá? Sim, sem dúvida. Para esclarecer, eu já fazia parte da HELP há muitos anos e, portanto, foi por isso que eu na altura escolhi 8 ONGs diferentes que trabalhavam e atuavam em áreas diferentes: saúde, educação, saúde materna, saúde infantil, bom, em várias áreas diferentes. A HELP era a única ONG da qual eu já fazia parte, já tinha participado em muitas campanhas e tinha feito muitas coisas. Este convite que surgiu, para mim foi muitíssimo importante, porque eu acho que quando se organiza concertos desta dimensão, e na altura não era o objetivo, não era sequer organizar um concerto nesta dimensão, era mais dar visibilidade às organizações que estavam a trabalhar em Moçambique. É muito importante a transparência, é muito importante a prestação de contas, e esta ida a Moçambique deu-me essa possibilidade de mostrar às pessoas que não tinha sido apenas uma ação de uma moçambicana emocionada com o seu país, que estava a passar por um momento de grande perturbação, mas de alguém que depois ia verificar se todo aquele dinheiro, que foi muito dinheiro, se estava a ser aplicado no terreno. E eu fiquei muito feliz. Eu não visitei só o trabalho que estava a ser feito na HELP, esse depois se calhar foi aquele que foi um bocadinho mais visibilizado, mas eu visitei outras ONGs e outras missões que também estavam a trabalhar lá no terreno, e foi muito importante. Enquanto moçambicano, eu sou do sul de Moçambique e isto estava a acontecer no norte de Moçambique, perceber o quão dividido, não é? Dividido o meu país estava e está, porque são muitas regiões. Muitas pessoas de Maputo não faziam ideia do que é que se passava em Pemba e na Beira, e perguntavam então como é que estão as coisas lá em cima. Eu pensava, venho eu de Portugal para aqui para contar o que é que se passa. Foi muito importante para mim o contacto com as pessoas que tinham passado por N situações. Já na altura, foi a altura em que eu comecei a ligar-me também à questão de Cabo Delgado e dos grupos terroristas em Cabo Delgado, porque comecei então a ouvir em primeira mão o testemunho de pessoas que tinham passado por situações atrozes de decapitação, lembro-me de ter falado com uma senhora cujo marido eles tinham uma igreja e o marido foi decapitado e que lhe obrigaram a comer o cérebro do marido. Histórias horrendas. E aquilo foi muito importante, não só para ter estes testemunhos do horrendo, mas
para perceber o quão importante é que haja um trabalho contínuo a ser feito em Moçambique, noutros sítios em particular, mas naquela altura aquilo foi muito importante também para eu ter os olhos postos naquilo que é a causa de Cabo Delgado e da população que vive em Cabo Delgado, que se tem deslocado de um lado para o outro, que é fustigada obviamente com estes ataques terroristas, mas depois por outro lado também é fustigada com um outro problema que nós não vemos assim tão de perto, que são as alterações climáticas. As alterações climáticas têm um grande impacto em países que não têm preparação para as receber. E Moçambique está ali numa zona costeira que é muito atacada por tufões, por ciclones, etc. Vez que vêm, fustigam os campos agrícolas. Que acontecem cada vez mais por causa das alterações climáticas e que, portanto, em zonas de alta vulnerabilidade, faz com que as populações estejam continuamente a serem deslocadas de um lado para o outro. Portanto, aquilo abriu uma mente em relação a muitas coisas que eu não tinha noção, e sobre a importância do investimento nas mulheres, na literacia, na formação das meninas. Eu trabalhei também com alguns grupos de meninas que eu via que naquela situação de fragilidade, quem ia para a escola eram os meninos e as meninas ficavam com 4, 5 anos, não estou a falar de meninas com 12 ou 13 anos. Quem ficava a tomar conta dos irmãos, a lavar a roupa, a tratar da comida eram sempre as meninas. Muitas meninas também, sensibilização para os casamentos precoces, que acabam por ser ali moeda de troca para que as famílias possam ter condições económicas para não passarem fome, e portanto fiquei muito consciente também sobre a importância do investimento, da formação e da educação das meninas, das raparigas, como dizemos em Moçambique. E essa viagem foi na realidade muito importante para dar essa credibilização à ação, para fazer uma prestação de contas, mas a nível pessoal, da importância de todas estas questões que também têm sido ao longo destes últimos anos lugares onde eu tenho tentado dar alguma voz, seja a escrever um artigo, seja a manifestar-me, seja a criar ações que estejam ligadas a estes assuntos. Além do cantar, que é a tua profissão, neste concerto ficou muito claro qual é que é o poder da arte para criar uma ação, e muitas vezes faz-se esse debate de qual é que é o poder da cultura, a função da cultura prática para mudar uma sociedade, para resolver um conflito, etc. Qual é que é o lugar do artista num mundo de hoje tão dividido, como mencionavas há pouco, tão intenso, com tantas causas? O artista é útil em quê? Bom, para citar a Nina Simone, ela dizia também que os artistas deveriam refletir aquilo que é o tempo em que estão a viver. E essa forma de reflexão pode ter várias camadas. Eu não acho que todos os artistas devam ser artivistas, né? Mas naquilo que é o domínio da sua área de influência, se o puderem fazer. Estou agora a pensar, vi esta semana, por causa do possível fim da revista Visão, muitos artistas também a darem voz, e o concerto de Mão Dada a Moçambique se calhar foi aquele que visibilizou um bocadinho mais esse meu lado, mas já tinha organizado muitas coisas antes e continuo a organizar outras que têm mais ou menos visibilidade. Também fizeste concertos sobre Angola, como eu referi, sim, dos presos políticos, sim, e sobre a Síria também. Sim, o Por Alepo, e depois fizemos Uma Voz pela Paz, que fiz sempre com André Tentugal. Eu não acho que todos os artistas tenham que ter esse perfil, não é? De irem para a rua, manifestarem-se, mobilizarem outras pessoas. No entanto, eu não consigo não o fazer, e portanto, para mim, a área de influência que nós temos enquanto pessoas públicas, que acaba por ser isso, sempre que possível, e sempre que isso também não prejudica a nossa sanidade mental, deve ser utilizada para a transformação da sociedade. Eu acredito
como dizia também o Fela Kuti, que music is the weapon from the future, né? E a música tem este lado futurista de quase prever aquilo que pode ser o nosso comportamento enquanto sociedade. A música tem este lado altamente espiritual. Uma pessoa que não tenha qualquer tipo de fé está num concerto que não entenda a língua e que não entenda a língua, sente-se tocada, sente vontade de fazer alguma coisa diferente, sente-se capacitada a fazer algo. Isto é muito poderoso, e deixar esse poder para trás, quando ele pode influenciar a sociedade, eu acho que é uma pena, mas eu acho que a arte por si só já nos transforma, já nos toca. Ouvir um quadro, ouvir uma canção, ver uma peça de teatro por si só já nos transforma e já nos toca e já nos muda. Eu acho que sinto até mais essa responsabilidade enquanto cidadã comum que tem uma determinada profissão do que propriamente enquanto artista de fazer alguma coisa. Aquilo que eu utilizo é a minha ferramenta. No caso do concerto de Mão Dada a Moçambique, eu não tenho a dimensão de um Salvador Sobral ou do Mana Moura ou de outros artistas que fizeram parte. No entanto, com os conhecimentos que tenho, com a articulação ou com a minha capacidade de juntar pessoas, esse foi o meu superpoder. Não foi o ser uma cantora muito, muito influente, foi ter a capacidade de juntar pessoas. E muitos de nós têm essa capacidade, temos essa capacidade de juntar pessoas, agregar pessoas, levar as pessoas a refletirem sobre uma determinada causa. E isso, através da arte, tem um nível de alcance muito, muito maior. E a arte muitas vezes sobrepõe-se à nossa vida, e tu tiveste um episódio em 2019 em que foste convidada para abrir a temporada do Dona Maria II, e que na altura depois percebeu-se que serias a primeira cantora negra a participar na abertura de uma temporada do Teatro Dona Maria II em Lisboa, e até optaste por seguir, mesmo estando num episódio pessoal bastante sensível. Portanto, sim. Queres contar? Sim, posso contar, porque já partilhei uma outra vez, sempre que acho pertinente, mas em 2019 eu estava grávida e perdi um bebê. E foi ali muito próximo de dois concertos que foram importantes. Que foi ali na Alameda, um festival que a RTP organizava, e que era num sábado, e no domingo acontecia a abertura da temporada do Teatro Dona Maria II. Na altura o programador era o Tiago Rodrigues, uma pessoa que eu acho que é muito visionária e muito importante também na cena da consciência naquilo que é arte. E o Tiago convidou-me para fazer a abertura, e antes tinha esse concerto. Tinha tido assim algumas entrevistas em que questionavam como é que eu me sentia ao ser a única mulher negra a fazer parte do cartaz. Eu não, espero que tenham-me convidado, porque eu sou muito boa, lá está a arte, a minha arte é incrível e maravilhosa, e eu canto muito bem, e não estou a dizer que canto mal, portanto também não estou a ser hipócrita, mas eu percebi a importância destes dois momentos quando me apercebi, efetivamente, até acho que na altura foi a Gisela Casimiro que escreveu em relação a isso, quando percebi que pela primeira vez um teatro nacional da dimensão do Dona Maria II, onde eu me tinha encontrado milhões de vezes com outros moçambicanos, era um ponto de encontro para muitos imigrantes, o Teatro Dona Maria II, porque fica ali no Rossio, era um ponto de encontro para ir receber encomendas, comida de Moçambique. Tinha-me encontrado ali 1000 vezes com pessoas de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, e perceber que pela primeira vez havia uma artista negra moçambicana, mas portuguesa, não é? Na altura ainda não era portuguesa, que iria abrir a temporada de Dona Maria II, deixou-me um bocado confusa, porque nunca sequer me tinha passado pela cabeça que por exemplo, uma companhia como a companhia do Teatro Griot nunca tinha feito uma peça no teatro nacional, não é? Então isso foi um peso, entre aspas, para tu ignorares uma questão super sensível que estavas a passar, não é? Não, sem dúvida. Eu pensei, eu estava na altura, poucas pessoas sabiam que eu tinha tido esta perda. Tinha sido para aí umas 2 semanas antes, e eu ainda estava em perdas
sangue, de talvez. sangue e pronto, e tinha que controlar, e eu literalmente pus uma fralda e vesti a camisola da cidadania, porque percebi que mais importante do que a minha música, mais importante do que a minha visibilidade, eu estaria a perder uma oportunidade de ser amor, de entregar aquilo que é a minha arte, mas também de abrir portas, porque muitas pessoas africanas, negras, muitas mulheres têm sido as primeiras a fazer alguma coisa, e nós não estamos cá para ser apenas os primeiros. Queremos que as portas sejam abertas a todas as pessoas, sejam elas da etnia que forem, sejam elas pessoas com deficiência, sejam elas pessoas com orientações sexuais diferentes, e perceber que a abertura de um precedente pode abrir portas para que haja um continuar e não um episódio isolado, tem o seu peso. Então, ser e enquanto cidadã, eu fui enquanto cidadã, muito mais do que enquanto artista, porque se calhar não me preservei, se calhar um bom concerto, eu podia desatar a chorar no meio do concerto por estar num período muito sensível, podia não cantar bem, podia não performar bem, mas percebi que era muito importante eu estar ali. No caso do festival da RTP, que realmente era a única mulher que estava naquele alinhamento, encabeçado pelo Pedro Abrunhosa, pelo António Zambus, pelo Salvador Sobral. Mas era efetivamente ser a única ou ser a primeira é ao mesmo tempo um privilégio, mas também é uma responsabilidade tão grande que pode por vezes abafar outras coisas da vida, não é? Sim. É preciso saber lidar com isso. São sempre escolhas, são sempre escolhas arriscadas, mas lá está, tal como eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de viver, e eu sinto muito livre também nessa vivência. A fé ajuda-me também muito a tomar decisões que às vezes podem parecer um pouco mais loucas, um bocadinho mais fora da caixa, mas eu acho que essa loucura para os homens, estou a falar do homem assim, de uma forma geral, para os homens e para as mulheres, faz parte também de uma dose de uma pessoa que se pauta por essa loucura e ousadia de se dar e de se pautar por valores que muitas vezes são superiores, se calhar, àquilo que pode ser a minha integridade física. Que foi este caso. Literalmente. que foi este o caso. E depois disso tive muitos testemunhos de muitas pessoas, e isso também foi muito importante, perceber que não foi só um ato irresponsável, né? Porque obviamente familiarmente também foi uma decisão tomada enquanto família, não foi necessariamente muito consensual, mas que teve os seus frutos. E os frutos não foi necessariamente, é porque não foi consensual. mas teve os seus frutos, e eu acho que valeu a pena. Tu tens mais 20 anos de carreira. Depois de tu começares a tua carreira, e nos últimos, diria, 5, 10 anos, tem havido muito mais artistas cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos também, ou com raízes nestes países, a fazer sucesso em Portugal, a esgotar as maiores salas do país, etc. Estamos num real período de auge da música africana em Portugal? Não sei, porque eu sempre vi em Portugal um lugar, sei lá, eu vivia em Moçambique, não é? E os grandes artistas africanos, o que nós víamos era a tocar em Portugal. Aconteciam coisas incríveis. Há pouco tempo tive uma conversa muito gira com o Paulo Flores sobre a cena africana que acontecia cá, e eu acho que ela sempre aconteceu, até de uma forma mais sem agenda, sabes? Mais nos bares, sim, nos bares, nas casas. Há muitas pessoas que fizeram coisas incríveis cá. Neste momento, eu acho que é um bocado como outros movimentos musicais, como por exemplo o hip-hop, ter-se tornado quase como tem o mesmo lugar do que a música pop. E eu acho neste momento que se calhar a música africana passou a estar mais na moda.
Acho que é mais uma questão de moda do que propriamente de um lugar em que se faz mais. Eu acho que existem se calhar mais condições para uma pessoa africana poder mostrar aquilo que é a sua arte, mas sempre achei que em Portugal se fazia muita coisa e acontecia muita coisa dentro daquilo que era a comunidade africana. Neste momento ela é mais visível. E muitos com muito sucesso. Estou a pensar, por exemplo, no hip-hop, Plutónio, que esgotou a Mel Arena 2 vezes. O dinheiro também é uma forma de emancipação e de libertação. Claro, fundamental. E de combate ao racismo. Fundamental. O racismo é um problema económico, é um problema estrutural, mas é um problema essencialmente económico. A questão das oportunidades que muitos não têm e que aumentam o medo, que aumentam a indiferença, que aumentam o preconceito, tornam o dinheiro um fator de emancipação para as mulheres, para as comunidades africanas, para as comunidades racializadas, e acho que é muitíssimo importante que essa distribuição seja feita, e aí sim, isso é uma novidade, se calhar, a dimensão daquilo que é ainda há bocadinho estava a ouvir uma música que eu acho que era da Nanny com os Wet Bad Gang, né, que falavam era uma canção que falava um bocadinho sobre esta coisa, tipo, olha, antigamente se calhar sonhava ter uma placa de um Ferrari, e não quero entrar aqui a dizer coisas que estão ao lado, mas que falava tipo, se calhar se eu antigamente pensava tipo, só quero ter uma placa de um Ferrari, hoje em dia tenho uma espécie de um império, não é? E essa independência económica é fundamental para a emancipação das comunidades. Também falam sobre racismo. Tu já foste censurada, entre aspas, por falares de temas incómodos como as questões do racismo, por exemplo, ou outras? Sim, e acho que isso é porque o discurso mais comum é outra vez nos falar outra vez sobre o racismo, ou outra vez sobre as mulheres na música, ou porque existem diferenças salariais, porque existem diferenças na forma como, no meu caso, não é? As perguntas, não é? Como tu referiste em relação à questão de vestir, por exemplo? Sim, eu no meu caso... sou uma mulher, tenho 44 anos, tenho 4 filhas, os corpos mudam, essa violência às vezes também que é de estar em palco, coisas dentro da indústria dizerem, estás mais gorda, ou é muito violento para alguém que tem a imagem constantemente a ser exposta, não é? A pessoa sente-se muito confiante e percebe que tem marcas de beleza, que é assim que eu gosto de lhes chamar, sejam elas estrias, seja uma barriguinha, marcas da vida, não é? Seja um peito mais descaído, mas já te censuraram de não fales mais sobre isso, ou aconselharam-te a moderares o discurso? Se bem que tu és bastante moderada, não é? Eu sou bastante moderada, mas já me pediram para não falar tanto sobre racismo, já me pediram para não falar tanto sobre fé, já me pediram para não falar tanto sobre maternidade, mas eu sou um bocadinho... Falas do que tu quiseres. Sim, olha, e queres falar de maternidade? Porque 4 filhas é um número assinalável nos dias de hoje. E eu li uma entrevista tua em que tu referias que seres mãe te faz trabalhar melhor, te faz ser melhor profissional. E achei isso muito curioso, porque nós associamos o ser mãe, em geral, não é? A ter menos tempo, ter menos disponibilidade, menos ideias, mais cansada, etc. E tu dizias o contrário, que ser mãe te fez melhor a trabalhar. Porquê? Tornou-me mais focada. Ser artista é difícil, né? E quando eu decidi, porque eu venho de engenharia e tinha essa hipótese de continuar a ser engenheira e ir cantando quando quisesse, né? Que foi uma coisa que eu fiz durante alguns anos, mas quando eu decidi que seria música a tempo inteiro, eu decidi que seria a minha carreira, e sendo a minha carreira eu tinha que estar muito organizada e muito estruturada para que isto funcionasse, porque não é um meio fácil de funcionar, não é um meio fácil de viver
E eu decidi, tipo, não, eu vou ser música a tempo inteiro e eu vou viver da música e como tal, sendo mãe, eu quero que as minhas filhas olhem para mim, que vejam em mim uma referência naquilo que são os valores, naquilo que é o empenho profissional, naquilo também que é o meu lugar enquanto mulher na sociedade. Sem culpa, não é? Sem culpa, sim. Isso é difícil, mas sim, mas sem culpa, mas acima de tudo também a rodear-me de pessoas que potenciam isso. O meu marido é fundamental para que eu possa ter o meu percurso profissional, é fundamental. Se eu fosse casada com uma pessoa machista que me dissesse que eu tinha que ser dona de casa, não é? Tipo, temos 4 filhos e agora não estás aqui. Várias estruturas na minha igreja, nos meus familiares, os meus amigos, são tudo pessoas que promovem olha, tu vais, é a tua profissão, é a tua missão, porque é a minha forma de estar na vida. E portanto eu não estar envolvida de pessoas que me dizem, então agora vais para o México, a miúda tem 1 mês e vais para o México, tens uma turnê. E foi. Uau. Fui, não é? E fui grávida para Cabo Verde de 8 meses de gravidez, lá com um papel de médica, a dizer que eu podia viajar porque estava bem, mas depois não me queriam deixar voltar. Sem medo, lá está, e tiveste libertado o medo. Eu tenho muitos aliados, eu tenho mesmo muitos aliados, e tenho um super manager divino que também me protege dos meus golpes mais ousados, mas eu acho que é muito importante nós estarmos bem rodeados. A fé é muito importante para ti, queria terminar com esse tema. Tu aos 12 anos disseste à tua mãe que achavas que Deus estava a falar contigo. Ouviste uma voz dele, etc. Como é que foi esse momento? O que é que ouviste? O que é que sentiste? Olha, eu não sei, eu acho que para... A fé realmente não se explica, mas eu cresci numa casa sem nenhuma conduta religiosa. Não eras batizada nem nada? Não era batizada nem nada, e portanto tudo aquilo para mim, todo esse processo foi muito de autoconvicção. Primeiro pensava que estava maluca. Disse, agora estou aqui a sentir coisas. Não era necessariamente ouvir vozes, não era tipo, Salma, eu sou Deus. Não, mas um sentido de não estar só, um sentido de haver algo maior, e foi por isso que eu comecei, pura e simplesmente, a estudar a Bíblia, e a minha mãe disse-me, olha, não sei o que é que tenho de fazer, vais ali para a catequese, ali na Avenida de Roma, e eu tive uma catequista. Hoje em dia não sou católica, sou protestante, mas tive uma catequista que foi fundamental, porque ela deu-me a conhecer a Bíblia, que é uma coisa que muitos católicos também não necessariamente fazem, que é ler a Bíblia. E o testemunho da vida de pessoas é muito importante, sim. A leitura da Bíblia, sim, é muito importante, mas um encontro direto, e esse encontro direto eu não te posso explicar como é que ele acontece, mas eu acho que aconteceu comigo porque eu tinha esse desejo. Ou seja, não era uma questão só de wishful thinking, mas eu costumo dizer que Deus é muito cavalheiro e Ele só entra se nós permitirmos que Ele entre. E então eu comecei a ter conversas com Deus. Eu tinha uma amiga que era muito importante, que é a Mónica, que ela era crente, e ela morreu quando eu tinha 13 anos, ela tinha 16, e eu fiquei muito zangada com o Deus dela, e comecei a conversar com o Deus dela, e comecei a dizer como é que é possível. Perguntou porquê? Como é que é possível. Hoje eu tenho entendimento do que é que... A vida é muito frágil, e nós agarrarmos só àquilo que é o nosso dia-a-dia, torna a nossa vida ainda mais frágil. E pronto, não vou entrar aqui em conversas teológicas, mas eu acho que foi muito importante eu abrir o meu coração a ter esse tipo de conversas. E o exemplo de vida da Mónica foi muito importante. Eu, entretanto, depois fiz uma canção sobre ela, que é uma canção de celebração, não da morte, mas sobre o exemplo de vida das pessoas que partem e aquilo que fica connosco das pessoas que partem. E elas podem ser valores de cidadania, valores políticos. A minha mãe tem-me dado ao longo da minha vida toda valores de cidadania fundamentais, e eu acho que é também por isso que eu tenho estas preocupações mais sociais, mas eu
ter aberto o meu coração e ser crítica também em relação à questão da religião, ou seja, eu a dada altura deixei de ir à igreja porque achava tipo, as pessoas não são nada o reflexo daquilo que diz a Bíblia, elas sequer sabem o que é a vida, a vida de Jesus, e passar a fazer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é não viver religião, que são as regras e os dogmas e as instituições, mas ter uma vida constante de espiritualidade, ou seja, de constantemente ter conversas, de constantemente me questionar, de constantemente... Tu nasceste no dia em que nasceu Jesus, 24 de dezembro. Bom, isso aí já acho que é uma coisa muito... Quando eras criança... é um bocado como o Pai Natal, né? Ninguém sabe quando é que Jesus nasceu. É uma coisa simbólica, mas que havendo essa simbologia, também acho que é algo que tem alguma graça eu ter nascido a 24 de dezembro. Sofriste aquele mal que as crianças que nascem em dezembro sofrem, que diziam-te, é só uma prenda, mas sempre. É melhor. Ensinou-me a desvalorizar muito as coisas materiais. Porque só recebias uma prenda, não é? Não recebias duas. Sim, e recebia prendas. Eu também só recebo uma, recebia prendas, também faz anos nesta altura. Faço também no início de dezembro. Mas também usavam sempre essa desculpa. Vai ser só uma, mas vai ser melhor, mas nunca era melhor. E depois para mim era sempre pior porque me ofereciam chocolates, eu não comia chocolates e portanto achavam tipo, vais ter aqui 2 caixas de bombons e eu... Pronto. Aprendi também a desvalorizar um pouco os presentes materiais, aprendi a não ser supersticiosa, porque toda a gente dizia, dá azar comemorares os teus anos antes, e a única vez em que eu comemorei os meus anos no meu dia de anos, apareceu uma única amiga, eu fiquei tristíssima. A partir daí passei a comemorar sempre uma semana antes, com os meus amigos todos e com as pessoas todas que eu queria, mas sim, tem sempre graça, tipo, nasceste no dia do Menino Jesus. Pronto, para mim é assim uma coisa muito simbólica para mim, e na realidade para mim tem muito mais impacto a vida de Jesus com ele já mais crescido do que propriamente o nascimento do bebê perfeitinho, lindinho, não sei o quê. Para mim tem muito mais importância a compaixão, a mesa, o vinho, a alegria, a paz, a conciliação. Esses são os valores que eu acho que retenho daquilo que é a fé cristã em mim. Não são as igrejas ou os grandes líderes, mas é realmente uma forma de viver transformada e sempre achar que preciso diminuir para que o amor possa crescer em mim. Muito obrigada, Selma Wamus. Obrigada, Catarina. Canimamo. Nós voltamos na próxima semana com mais histórias, pensamentos e reflexões sobre a vida. Até lá.